Olá, eu sou Raul Nogueira, estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal Macti, o canal da comunicação brasileira. Nós vamos iniciar dando um giro no mercado, passando por alguma das notícias que estão lá no portal Grandes Nomes da Propaganda, e onde você pode ir buscar o complemento de cada uma delas, além de ter muitas e muitas outras sobre publicidade e marketing propaganda. Temos também a satisfação de receber Vanessa Torres, direto do mercado de Vitória, no Espírito Santo. Vamos às notícias? O Prêmio Colunistas Brasília completou o marco histórico de 40 anos, comemorados no 26 de junho. O Sinapro Rio Grande do Sul apresentou o novo Sistema Nacional de Listas Referenciais, que passará a balizar os serviços e preços para as agências de propaganda. No dia 30 de junho, foi o lançamento oficial da Mídiacom Bahia, que marca um novo capítulo para a mídia profissional no estado. A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza cursos gratuitos nas áreas de marketing, experiência do usuário e comunicação digital. Eu sou Vanessa Torres, eu falo da linda cidade de Vitória, do abençoado estado do Espírito Santo. O Giro S de hoje está no ar. A TV Sim, repetidora do SBT aqui no Espírito Santo, apresentou esse ano um crescimento de audiência de 36,3%. É um crescimento bastante expressivo e vem sendo fruto de um trabalho bem bacana que toda a equipe de marketing e a direção da rede telejornalismo tem feito. No último Giro S, a gente já tinha falado de um prêmio que foi conquistado pela agência Chips de comunicação no WINA Festival 2026. Mas depois veio um outro prêmio. É a primeira agência capixaba eleita Agência Brasileira do Ano no WINA Festival 2026. Para quem não sabe, esse festival WINA é um festival mundial de publicidade independente. Será que dá para a gente fazer uma comunicação institucional interessante e relevante utilizando influenciadores? Dá sim. E a prova é a campanha websérie desenvolvida pela Prosper para o seu cliente Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. A websérie se chama Empresário Inovador e é apresentada pela pessoa que só poderia ter ele para falar disso, que é o Léo Carrareto, uma referência em inovação. E a série foi criada e é dirigida pelo Pedro Gomes. Como assim, Vanessa, não tem mais nenhum prêmio para falar hoje? É claro que tem, né, gente? O prêmio da vez agora é o Polaris Award 2026, conquistado pela MP Publicidade para o seu cliente Unimed, com uma campanha que eu já mostrei aqui e que vale a pena ser vista e revista muitas vezes. Não vou falar mais nada sem spoiler, segue aí para você ver. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje na torcida pelo nosso Brasil. Vamos ver o que dá e até a próxima. Tchau! Em Propagandas Históricas de hoje, nós vamos passear por um comercial de televisor, o Philco, em época de Copa do Mundo. Portanto, 1994, tem coisas que só a Philco faz por você. Vamos acompanhar? Não seria a hora de trocar o seu TV por um Philco? Outra vez em Philco Hitachi, a imagem real. Tem coisas que só a Philco faz para você. No quadro Gestando a Gestão, o mestre Antônio Lino, que é CEO da Viramundo Consultoria e Gestão, vai nos comentar a respeito da importância das empresas analisarem o híbrido.
Fique muito atento e escute o que Lino tem para você. Vamos acompanhar Antônio Lino. Tudo bem, pessoal? De novo aqui no Gestão da Gestão. Hoje eu vou falar diretamente com as empresas optantes pelo Simples Nacional e também falar sobre a reforma tributária. Na verdade, vai haver essa modificação a partir de janeiro, né? Todas as empresas estarão envolvidas com a reforma tributária, pelo menos o PIS e COFINS será extinto e será substituído pela CBS. Mas o fato é que as empresas do Simples, a princípio, não tem que fazer nada, porque a legislação as preservou. Então, continua como está. O ponto que está acontecendo aí, que é bastante discutido, é que a empresa do Simples, o cliente dela provavelmente vai exigir que ela que ela gere crédito. Isso significa o seguinte, que você teria que emitir uma nota e o cliente vai querer ter esse crédito como está estabelecido na reforma tributária. As empresas não têm como abrir mão do Simples, porque é uma vantagem tributária muito grande, pelo menos melhor do que o lucro real, o lucro presumido. O governo, então, criou uma brecha, que é o sistema híbrido. A empresa, então, optante pelo Simples, pode optar pelo sistema de pagar CBS de uma parte da receita e o restante continua pelo Simples, como era feito antes. Isso gera um custo, porque optar pelo híbrido significa que você vai pagar um pouco mais de imposto. Então entra a dúvida, como fazer isso? Vale a pena fazer? Será que os clientes vão realmente exigir esse crédito? Será que esse crédito vai ser significativo para eu ter que alterar tudo? Eu não tenho a resposta. Acho que cada um tem que sentar com o contador, fazer os cálculos, analisar qual é o perfil de cliente que vocês têm e a partir daí optar. Nós temos um prazo muito curto para decidir isso. O governo estabeleceu que em setembro as empresas já vão ter que optar pelo híbrido, se elas quiserem. E ela tem uma chance de, até o final do ano, desistir dessa opção. Mas se ela se interessar de, a partir de janeiro, entrar no sistema híbrido, ela teria que ter essa opção em setembro. Então, eu recomendo que se faça a opção e aí você ganha mais tempo para discutir se realmente vai valer a pena ou não. Quando for novembro, se não me engano, ou dezembro, vai haver essa possibilidade de cancelar essa opção. E a partir daí volta ao Simples normal, aí não tem acréscimo nenhum. Agora, de qualquer forma, admitindo que haja uma dúvida e que eu vou arriscar pelo menos os 6 primeiros meses do ano que vem pelo híbrido, não tem problema nenhum, porque se houver um erro que eu digo, não tivesse sido necessário fazer essa opção, você cancela essa opção em junho e a partir de julho de 2027 volta o sistema do Simples normal. Cada vez que se optar, essa opção valerá por 6 meses. É mais ou menos como se fazia pelo lucro presumido, só que o lucro presumido era por 1 ano. Então, nesse caso aqui, janeiro, se não me engano, e julho, as empresas que querem participar do Simples, né, que queiram participar do sistema híbrido, faz a opção e essa opção dura por 6 meses. Então, vale a pena vocês pensarem, né? Como eu disse, eu acho que vale a pena já optar pelo híbrido em setembro, para ganhar tempo, para ficar garantido. E se achar que não vale a pena mesmo, ou que não vai ser necessário, aí no final do ano cancela essa opção e a vida volta a ser normal como era hoje, de pagar tudo pela guia única do Simples, tá bom? Então, até a próxima. O momento agora de nós passarmos pelos comerciais que denominamos destaques da semana, que são alguns daqueles comerciais que estão lá no portal Grandes Nomes da Propaganda, para que você possa conferir, acompanhar, criticar ou aplaudir os comerciais que estão no mercado, nas televisões, nas plataformas hoje. Vamos acompanhar destaques da semana. A Vivo dá continuidade ao conceito brasileiro roxo, agora estendida com o comercial Contrato, que celebra quem acredita, vibra em verdades no estado de espírito.
pra você, Vini. Contrato. Vini Júnior agora vai jogar no meu time. Foi daqui que pediram reforço? Vivo, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. A campanha de título Mãe mostra uma criança que chama mãe em várias situações e horários. Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! Oh, mãe! 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 Mãe? Ô, mãe? O Banco BV está com nova campanha para promover o empréstimo com garantia de veículo, em comunicação mais próxima ao consumidor. Um carro é sempre uma grande conquista e também pode ser o caminho para muitas outras. Com empréstimo com garantia de veículo BV, você pode investir nos seus sonhos, fazer uma reforma ou aquela viagem especial. Assim, você tem dinheiro extra para ir mais longe sem abrir mão do seu carro. Banco BV, crédito para suas conquistas. A Batavo lança a campanha de Batavo Original, que parte do conceito ser original é o que permite inovar. Quando os holandeses da Batavo chegaram no Brasil, trouxeram a receita do seu iogurte original. Só leite e fermento. E agora, vó? Agora a gente espera. Hoje, a holandesa da Batavo segue a mesma receita. Chegou o Batavo Original, uma tradição que atravessou gerações. Batavo Original, só pode ser coisa da holandesa. Batavo. A nossa entrevista de hoje é muito especial. Dorinho Bastos. Não preciso falar, todos nós conhecemos o cartunista Dorinho Bastos lá no Propaganda e Marketing. Mas também vamos conhecer um pouco mais a respeito do professor na ECA, lá na USP. É importante você saber que trabalho maravilhoso Dorinho tem realizado na USP. Vamos acompanhar? Todos nós conhecemos o nosso convidado de hoje, Dorinho Bastos, cartunista do Propmark há muitos anos. Mas hoje vamos saber também sobre o professor Eleodoro Bastos, que é professor na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Dorinho, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Raul, mais uma vez, fico feliz com o teu convite, né? Você tem uma audiência, uma delícia, agora que eu faço parte do Clube dos 100, né? A gente percebe o carinho que o povo tem, que os 99 têm por você, né? É muito legal isso, muito bacana. Prazer estar aqui. Para todos nós. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da ECA, não é? A Escola de Comunicação e Artes da USP, onde você é professor. Isso, exatamente. E professor desde 1975. Às vezes o pessoal fala assim, acho que é erro de digitação. Não, é 1975.
Eu tinha acabado de me formar, eu conheci o Otto Scherbi e Luiz Celso Piratininga, e os dois me levaram para a SPM e depois, 6 meses depois, para a ECA. Então, na SPM eu comecei em 74, fiquei uns 5 anos, né? E na ECA, desde 1975, a USP, Raul, é um vício, né? Sabe, no comecinho eu falava assim, o que eu vou fazer lá? Eu pegava a Marginal, eu tinha um escritório de arquitetura e design, né? Eu sou arquiteto de formação, e o escritório estava indo muito bem. E eu falava, mas o que eu vou fazer lá na USP, né? Porque o salário, todo mundo pensa, o salário é pouco, é baixo, né? Mas isso faz 50 anos. Muito bom. Você lá 50 anos e a ECA faz 60 anos. Isso. E você provocou uma exposição de cartazes referente aos 60 anos. Fale a respeito dessa exposição. Então, O que aconteceu é o seguinte, a ECA, isso que você falou, eu acho bem interessante, porque a ECA está fazendo 60 anos, realmente, esse mês, né? E eu estou lá há 50, né? Incrível, né? Quer dizer, quando eu cheguei lá, 51, né? Então a ECA tinha 9 anos, e o curso de publicidade tinha acabado de formar a primeira turma, então tinha 4, 5 anos, né? É incrível, né? Bom, o que aconteceu é que, eu, obviamente, como eu sou o decano, né? A minha querida amiga Clotilde é a atual diretora da ECA, muito amiga, e a Clotilde Pérez, e ela me convidou para fazer parte da comissão organizadora dos eventos, né? De 60 anos. E aí, e me pediu, pense em alguma coisa, algum projeto, né? E eu acho que, como a gente trabalha demais, né? Eu pensei numa coisa mais simples, que seria convidar, e foi uma ideia assim muito feliz, na verdade, convidar ex-alunos, né? Você imagina em 50 anos quantos, né? Quantos alunos passaram, né? Nas salas de aula, né? CEOs de várias agências, pessoas conhecidas, né? E eu convidei então 20, né? Por qual critério? O critério foi o contato que eu já tinha com a maioria deles, né? E algumas indicações. Na verdade, dá para fazer uma exposição com 200, né? Fácil. Mas é sempre um problema isso aí, dá um trabalho, né? Porque na ECA, na USP, você tem que criar o projeto, você tem que criar um mobiliário, desenvolver um mobiliário, ir na serralheria, mandar fazer mobiliário, não tem ninguém que faz. Então você bate escanteio e cabeceia na área. Então, por isso 20. Muito bom, 20 que você escolheu muito bem, né? Primeiro, qual é o critério? Não é? Sim. E qual foi a resposta desses 20 convidados? E o critério foi essa coisa do contato e algumas indicações, porque é óbvio que a gente acaba perdendo o contato com vários alunos, né? A gente acaba perdendo o contato. Então o critério foi assim, saber, né? São pessoas, alguns, mas depois no final eu resolvi também convidar alunos nossos atuais alunos. Então, se não me engano, dos 20, se não me engano, 5 são alunos atuais, né? Que também, óbvio, né? Alunos ligados às artes gráficas, ao design e à direção de arte. Né? Esse foi um critério básico, né? E a ideia foi eles criarem um cartaz. Né? O cartaz é a peça nobre do design gráfico, né? Todo designer ama fazer um cartaz de teatro, de cinema, né? É uma peça extremamente... é uma síntese da comunicação, é bem legal, né? Ele fica entre o anúncio, você que é do ramo, entre o anúncio e o outdoor, né? Verdade. Ele não pode ter muito texto, né? Mas não precisa ser tão econômico como o outdoor, né? Aquela famosa frase, o outdoor não pode ter mais que 7 palavras, né? Que é um mito, na verdade, né? Mas é interessante. De qualquer forma, então a ideia foi não passar briefing, né? ECA 60 anos. Afinal, esses 20 alunos convidados, eles viveram a ECA durante 4, 5, 6 anos. Então, melhor do que eles, né, para falar da ECA é impossível, melhor que até professor, né, porque eles viveram todos os dias da Escola de Comunicações e Artes. Então, o briefing era ECA 60 anos, faça aquilo que você quiser. Né? Então, o resultado foi muito legal, né? E completando a tua pergunta, o que foi muito legal e foi para mim eu imaginava que isso fosse acontecer, né? Que foi a resposta.
né? Foi emocionante, né? Eu guardei as respostas do meu e-mail convite, né? Porque alguns alunos ficaram assim, ficaram super emocionados, caras com um tremendo currículo. Caras que ganharam ouro em Cannes, pô, ficaram super felizes de serem convidados para criar um cartaz, um singelo cartaz para a Escola de Comunicações e Artes. Meu amigo, o que você considera que essa exposição deixa de registro para a história da ECA? Eu acho que, no mínimo, um trabalho legal de comunicação. A ideia, inclusive, agora é trabalhar esses cartazes, né? Não só na exposição, mas trabalhar agora as postagens, né? E o que a gente quer fazer também é um livro, né? Ou um livro, ou outra ideia que a Clotilde tem, que eu acho bem legal, é um álbum, né? Na verdade, uma caixa, um box, né? Desses cartazes virarem postais, né? Quer dizer, eles estão em A2, né? Seria em A5, não é? Uma caixa de postais, né? Eu acho que também tem um detalhe, você teve lá, Raul, aquele espaço da ECA, né, que é o saguão da ECA, é um espaço muito importante. Sim, né? Excelente. É muito importante porque a ECA é formada por 9 departamentos. Né? Eu não vou saber todos os decor, né? É teatro, cinema, rádio, televisão, publicidade, turismo, biblioteconomia, artes plásticas. Então são 9 departamentos. E os prédios da ECA, né, aquele espaço é muito bonito. A entrada da biblioteca? Exatamente, a entrada da biblioteca. E o acesso por toda a parte administrativa da ECA. E aquele saguão estava muito feio, né? Na verdade, a ideia é a gente completar um pouquinho mais de dinheiro para deixar bonito, mais bonito do que ficou com a exposição, não é? Então, eu acho que inaugurar aquele espaço, como as peças que eu criei lá, os biombos metálicos, né? Quer dizer, agora a gente vai ter, sabe, parar de colocar cartaz na parede com durex, pô, né? Fazer uma coisa, não é? Porque a gente tem um departamento, um curso de artes plásticas, por exemplo, onde tem grandes artistas saindo de lá, né? Então, esse espaço de exposição também faz parte do projeto, né? Sem dúvida nenhuma. Meu amigo, você é cartunista, criativo, inquieto. Está preparando mais alguma coisa, digamos, para os próximos meses, junto ao corpo, aos alunos, aos criativos que vivenciam a escola? Na verdade, essa pergunta cabe porque eu brinco, né? Eu podia me aposentar já há 16 anos, né? Esse ano eu completo 51 anos, né? E eu podia me aposentar com 35 anos, né? De trabalho, né? E aí, a tendência é na USP, quando você tem uma atividade tão grande como eu tenho, né? E a minha relação com a reitoria é muito próxima, porque a gente faz as campanhas de recepção aos calouros, né? Para todo mundo saber receber os calouros, né? Você imagina que na USP entram por ano 12 mil alunos. Então, óbvio que entra de tudo, inclusive corintianos como você. Então entra de tudo, desses 12 mil. E eles precisam ser bem tratados, né? E os veteranos têm que tratar bem os seus. Então a gente tem a semana de recepção aos calouros, onde há 27 anos, eu faço as campanhas de recepção aos calouros, né? Então são projetos, na verdade, que a reitoria não quer perder esse projeto, né? Se alguma coisa acontece esse projeto começou com o professor Marcovitch, querido Jacques Marcovitch, quando reitor, e ele teve a ideia, quando houve um problema, aquele fatídico trote na USP, onde houve um problema com um aluno, né? E daí que ele me chamou e pediu, assim, pense em alguma coisa, e aí surgiu a ideia de fazermos todo ano. Então esse tipo de projeto interessa muito à USP, né? Então eles não querem perder isso. Então a tendência é esses projetos continuarem, eu virando um professor sênior. Olha só. Mas o salário continua baixo. Continua o mesmo. É bonito o nome, né? Muito bom receber Dorinho Bastos, essa criatura incrível, aqui em Grandes Nomes da Propaganda. E eu espero receber você outras Sem e dúvida, outras vezes. Para contar causos. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima, Raul.
O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade e marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana, aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!